Olá, bem-vindo à nossa terceira sessão do nosso curso de Introdução à Data Science com Linguagem R. Essa também vai ser uma aula sobre estatística básica. Vamos ver as medidas de dispersão. O material está dentro https://github.com/cleuton/datascience. Lá dentro, se você entrar nesse link, você vai ver que tem pastas. Escolhe a pasta R-Course e dentro dessa pasta tem Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3. Abre o PDF que está em Lesson 3, Data Science, R, Cleuton, seção 3.pdf. Nós vamos acompanhar a aula por ele. Obrigado. Esse é o arquivo que você deve estar vendo. Estatística básica, medidas de dispersão. O que são medidas de dispersão? Se vocês olharem bem essa figura que está aí, nós vemos a plotagem, o scatter plot, né, esse gráfico de pontinhos, de duas amostras diferentes. A primeira, os pontinhos estão mais juntos, provavelmente em torno da média, que é o nosso valor esperado. Na da direita, os pontos estão muito separados. A gente vê pontos muito distantes. Então há uma dispersão maior no da direita do que no da esquerda. Com isso, a nossa confiança na média para calcular uma métrica dessa população, dessa amostra, não é muito alta. Nós não podemos confiar tanto na média assim. Vamos lembrar de novo o que quer dizer outlier, ou valor espúrio. É um valor aberrante, um valor atípico. É uma observação que está afastada demais dos outros valores da série. Quando você tem outliers na sua amostra, isso vai contaminar a sua análise. Então e vai aumentar a sua dispersão. Olha só o caso aqui, ó. Essa amostra é dispersa mesmo, mas existem muitos outliers, ó. Esses pontos bem afastados aqui, ó, estão bem na borda. Esse aqui não pode ser considerado, esses aqui não são bem outliers. Mas esses aqui, que estão mais afastados, sim. Eles vão contaminar a nossa análise. Tá? Vamos voltar àquele velho exemplo dos pesos. Né? A gente tem uma turma de alunos com esses pesos. Vamos dar uma olhada direto no RStudio, que fica mais fácil. Aqui está, ó. Turma 1 recebe esse vetor aqui. Essa função C que está aqui, ó, C abre parênteses, fecha parênteses, ela quer dizer combine, ou seja, combine. Pegue todos esses números que estão aí e combine formando um vetor. Um vetor é uma variável que tem várias posições. Primeira posição aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Cada posição é o peso de um aluno dessa turma. Então a variável turma 1 é o vetor com os pesos de 10 alunos da turma. A média dessa turma está aqui, ó. Print e dentro eu tenho min. Mas que negócio de paste é esse aqui? Paste. O paste é uma função que ela junta duas variáveis ou dois blocos de informação diferentes. Nesse caso eu tenho esse texto, esse rótulo, vírgula e o valor da média. Aí vai aparecer tudo numa mensagem só. Tá? Se eu executar esse código, eu posso executar aqui source ou source com echo. Eu vou fazer sem echo, porque eu estou usando rótulos. Tá lá, ó. Média da turma 1, 72,49 kg. A turma 2 está aqui, ó. Média da turma 2, 59,33 kg. Eu também imprimi a mediana das duas turmas. A mediana da turma 1 e a mediana da turma 2. Nós observamos que a média e a mediana estão próximas. Tudo bem?
Não está tudo bem, tá? Aproveitei, usei a função ist para criar o histograma das duas turmas. E eles aparecem aqui, ó. Como são dois gráficos, eu tenho essas setinhas aqui para navegar entre os dois gráficos. Histograma da turma 1, histograma da turma 2. Qual parece mais esquisito para vocês? Provavelmente esse aqui, né? Parece uns dedos fechados com um dedo aberto, ou uma boca, uns dentes numa boca, sei lá. Mas se a gente olhar bem, vamos ver as faixas do histograma, ó. A média está por aqui. Se nós usarmos, a média é 72,49 quilos. Os alunos da turma 1 pesam, em média, 72 quilos. A gente pode estar errando por quase 20 quilos a menos ou quase 30 quilos a mais. Estão vendo a diferença? A dispersão está muito grande. Já na turma 2, a média é 59 quilos. Provavelmente por aqui assim, ó. Se eu disser que os alunos da turma 2 pesam 59 quilos, eu vou errar no máximo por 9 quilos. Menos 9 quilos ou mais 5 quilos. Eu estou errando menos do que na turma 1, porque os valores estão mais próximos em torno da média. Tá? Então, o histograma é uma boa técnica para a gente analisar a dispersão dos alunos. Embora aqui, ó, o histograma esteja quase como um sino, né? Mas a dispersão está muito grande. Nós temos uma categoria aqui com muitos valores, provavelmente outliers aqui, ó. Né? E aqui o nosso histograma está meio esquisitinho porque a quantidade de dados na amostra é muito pequena. 10 alunos é muito pouco. O ideal para uma amostra é de 30 para cima. Depois eu vou explicar por quê. Tá? A amplitude é uma medida importante da dispersão. Ela é a diferença entre o maior valor e o menor valor na sua amostra. É claro que a amplitude é muito afetada por outliers, mas ela é bem fácil de calcular. É simplesmente o max menos o min. Max é uma função que pega o maior valor de um vetor. O min é uma função que pega o menor valor de um vetor. Então, amp turma 1 é o max da turma 1 menos o min da turma 1. Amp turma 2 é max da turma 2 menos o min da turma 2. E eu estou imprimindo os dois aqui usando o paste para poder concatenar um rótulo e um valor. E aparece aqui, amplitude da turma 1, 36. 36 quilos de diferença de amplitude. Da turma 2 é 13 quilos. Então nós vemos que os valores, os pesos da turma 1 estão mais dispersos, mais afastados entre si e da média. Isso indica uma dispersão maior. E existe uma métrica que vocês devem ter ouvido muito falar, que é mais precisa, que é a variância. A variância ela é menos afetada pelos outliers, embora seja afetada também. Em R, nós temos uma função chamada var, que calcula a variância. Mas ela calcula a variância da amostra, que é diferente da variância da população. Vou voltar aqui ao PDF para mostrar para vocês essa parte de variância. Eu não estou lendo o PDF porque é exatamente para vocês lerem depois. Tá? Amplitude, variância, está aqui. A variância é uma forma da gente medir os desvios em relação à média. Se eu pegar cada observação e subtrair a média dela, eu posso somar isso tudo, né? Os desvios da média. A tendência, se a amostra for grande o suficiente, é que essa soma seja zero. Então, não é uma boa medida. Mas eu posso pegar, calcular a diferença de cada número para a média e elevar ao quadrado e somar esses quadrados.
somar o quadrado das diferenças das observações para a média. E dividir isso pelo tamanho da amostra, a quantidade de elementos da amostra. Essa é a variância, que é uma métrica muito importante. Só que a variância também ela tem um detalhe interessante em estatística. Dessa maneira que está aqui, nós estamos calculando a variância de uma população. Quando a gente calcula a variância da amostra, é diferente. Em estatística, nós temos o conceito de grau de liberdade. Então, o grau de liberdade é o número de determinações independentes, a dimensão da amostra. Quando a gente calcula qualquer dessas métricas, variância, desvio padrão, em relação a uma amostra, em vez de dividir pelo tamanho da amostra, nós dividimos pelo tamanho menos 1. Isso está explicado aqui, ó. Variância da população é isso. Somatório dos quadrados das diferenças de cada observação menos a média, dividido pelo número de elementos. E a variância da amostra está aqui, ó. Somatório dos quadrados das diferenças dividido por n menos 1. Tá? A variância da população, no caso da turma 1, é 124. A variância na turma 2 é 21. Está óbvio que a variância da turma 1 é muito maior. Mas elas não são populações, na verdade elas são amostras. Aí eu tenho que calcular a variância da amostra. Variância da amostra da turma 1 é 138, a variância da amostra da turma 2 é 23. No R, a variância é calculada pela função var, a variância amostral da amostra. E nós temos aqui, ó, variância amostral da turma 1, 138 kg, 138,69. Variância amostral da turma 2, 23,78. Tá? Deu um errinho aqui no meu código, eu vou apagar essa linha. Vocês façam isso também. Logo depois de VPOP T2, tinha uma linha aqui, eu apaguei, ó. A linha era essa aqui, ó. Tá? Apaga essa linha, print, paste, VT1, essa linha aqui, porque ela está causando um erro no programa. Era um teste que eu fiz, mas eu retirei o teste. Rodando de novo. Deixa eu limpar aqui com a vassourinha. É sempre bom você usar a vassourinha, limpar antes de rodar de novo. Tá? Tá aqui. A variância da amostra está aqui. Como é que eu calculo a variância da população? Não existe uma função em R que calcule a variância da população. Mas tem esse truque aqui, ó. A média, tá? Do quadrado da diferença entre cada observação e a média. Tá aqui, ó. Essa fórmula calcula a variância da população. Que nesse caso não está muito correto. Porque eu tenho duas turmas, logo a população seria o colégio inteiro. Não seriam essas duas turmas. Mas a fórmula está aqui se você precisar. Muito bem. O que mais que nós temos? Você deve ter ouvido falar menos em variância, mas mais nisso aqui, ó, desvio padrão. A variância é representada, variância da população é representada por essa letra grega sigma, né, ao quadrado. Ela é o quadrado das somas das diferenças. A variância da amostra é S ao quadrado. O desvio padrão é o sigma, ou o S. Sigma se for o desvio da população e S se for o desvio da amostra. Ele é simplesmente a raiz quadrada da variância. Tá? Ele é um número mais fácil da gente analisar. É o desvio padrão de cada observação em relação à média. Tá? Lembrando que, se eu estou calculando o desvio padrão da amostra, a variância tem que ter sido dividida, né, calculada com n menos 1, perdendo um grau de liberdade. Agora, para que serve o desvio padrão? Vamos dar uma olhada no desvio padrão aqui, ó.
eu esqueci de imprimir, mas a gente imprime aqui, print, paste, desvio amostral, turma 1, tá aqui. E aqui eu boto a variável de turma 1. Vou colocar aqui embaixo a turma 2. Você pode fazer isso aí também, tá? Eu simplesmente imprimi, usando o paste para botar o rótulo aqui, para aparecer bonitinho. Tá lá. Desvio amostral da turma 1, 11,77 kg. Desvio amostral da turma 2, 4,87 kg. Logo, o desvio padrão na turma 2 é bem menor do que na turma 1. O desvio padrão pode ser utilizado, inclusive, para calcular o erro padrão da média. Tá? Quando a gente ouve falar em pesquisas estatísticas, que o apresentador fala, o Instituto fulano de tal calculou que a média esperada é tal, que o candidato tal está na frente do outro, com um erro padrão de tanto, uma margem de erro de tanto, tá? Uma margem de erro de tantos por cento. Isso é calculado em cima do desvio padrão. Tá? O desvio padrão também é utilizado numa medida chamada estatística Z, que é baseada na distribuição normal, que nós vamos ver numa outra aula. A estatística Z e a distribuição normal, elas estão de acordo com um teorema que nós vamos estudar, que é o teorema do limite central. Tá? Bom, aqui está um gráfico exemplificando distribuições normais de médias e desvios diferentes, médias e variâncias diferentes. Ela tem essa forma desse sino aqui assim. Tá? Aqui no nosso PDF tem lá como é que você usa o R para calcular a dispersão. É exatamente o que eu falei para você, está tudo explicado aqui. Leia, tá? Com calma, tente refazer, tente rodar os exercícios, tente entender o que eu disse lendo isso aí. E vamos até a próxima aula.